Te saúdo com a paz do Senhor. Jussandra Gonçalves Jorge de Souza foi assassinada na noite desta segunda-feira com pelo menos 31 golpes de faca. O principal suspeito do crime é o pastor José Gilton Alves dos Santos, ex-marido da vítima. O caso aconteceu na cidade de Riachão, no sul do Maranhão, a 765 quilômetros de São Luís. Por volta das 19 horas, Jussandra foi surpreendida pelas agressões do pastor, agredida e esfaqueada na frente de sua casa, localizada no centro da cidade. De acordo com as investigações preliminares, o crime teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento por parte do pastor. A polícia informou ainda que o pastor José Gilton já havia ameaçado anteriormente a ex-companheira e chegou a mantê-la em cárcere privado. Após o crime, o pastor fugiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Imperatriz para a perícia. A Polícia Militar informou que está realizando diligências em Riachão e em outras cidades da região sul do estado para localizar e prender o pastor. As investigações continuam em andamento. A polícia foi acionada após vizinhos ouvirem gritos vindos da residência da vítima. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher já sem vida. A polícia reforça que denúncias podem ser feitas por meio do Disque 181. A ligação é gratuita e a pessoa denunciante não precisa se identificar. Portanto, oremos para que o Espírito Santo conforte o coração dos entes queridos da nossa agora saudosa irmã Jussandra. Mais uma notícia lamentável no meio evangélico. Mais um pastor que, o que tudo indica, abriu brecha para o adversário, tirando aí a vida de uma pessoa que outrora era sua companheira. Infelizmente, é algo lamentável e nós devemos continuar orando para que tudo isso seja esclarecido. Nesse caso, o pastor, se realmente for comprovado que realmente foi ele, o que tudo indica que sim, seja preso e certamente seja julgado, né? Então veja que, infelizmente, são situações que têm acontecido no meio evangélico, porque muitas vezes as pessoas parecem não entender como é as coisas, né? Como são as coisas, como as coisas funcionam. Por exemplo, um pastor que é um líder religioso que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática, pela qual nos diz lá no livro de Êxodo, não matarás, né? No Êxodo 20:13, é justamente isso que ele faz, e de uma forma completamente covarde. É algo lamentável, profundamente lamentável que isso tenha acontecido e esteja acontecendo no meio cristão, entre tantas outras coisas que têm acontecido. Mas nós devemos continuar com a nossa fé no Senhor, sabendo que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros, mas que nós devemos vigiar para que nós não venhamos cometer tais erros, tais crimes, né? Porque isso não é um pecado apenas, né? É um crime, né? Um crime de tirar a vida de uma pessoa, né? A Bíblia chega a nos mencionar que somente o Senhor pode fazer descer a sepultura e também subir da sepultura. Realmente é algo muito lamentável. Eu sinto muito pela família da nossa irmã Jussara e também sinto muito também pela família do pastor, que também certamente sofrerá muitas represálias também. De qualquer modo, né, de todos os modos, que nós devemos continuar orando, que é a única coisa que nós ainda podemos fazer é orar para que tudo isso seja esclarecido e esse pastor pague, né, pelo que ele fez, né, seja realmente um julgamento justo e que nós venhamos continuar orando para que nós não venhamos também, da mesma forma, fazer o mesmo. Porque, mais uma vez, é bom deixar claro, todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, mas nós devemos fazer o que a Bíblia nos orienta? Nos dominar. Nós devemos dominar a nós mesmos, nós devemos ter coerência numa questão ou outra. É claro que uma hora ou outra nós podemos, né? A Bíblia chega até a mencionar, né? Ireis, mas não pequeis, né? Talvez numa situação nós podemos até sair um pouco da nossa linha, mas de maneira nenhuma tirar a vida de uma pessoa ou cometer um outro tipo de crime. E aqui é bom deixar bem claro, porque isso não é somente um pecado, isso é um crime. Esse pastor cometeu um crime, se realmente foi
realmente ele quem cometeu, e eu acredito que sim, né, que pela dinâmica ali, pelos relatos dos policiais, outras testemunhas também, o que tudo indica, realmente ele tenha cometido este crime, mas que nós venhamos também orar por ele. Para quê? Para que ele realmente venha se arrepender do que ele fez. E apesar de pagar pela lei do homem, né, pagar e ser preso, né, ser julgado, ainda assim ele venha realmente aceitar a Cristo como Salvador e se converter verdadeiramente dos seus pecados. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E mais uma vez eu lamento demais pela família da nossa irmã Jussandra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tchau.